Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e profissional da área de elaboração de material didático. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações diagnósticas no primeiro ano. Por que eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto? Nós temos, vocês sabem, muita gente falando sobre o assunto na internet, mas nem todo mundo realmente estuda. Às vezes a pessoa utiliza em sala de aula informalmente e acaba passando aí conhecimentos enganosos, né? Infelizmente a gente tem aí, além das fake news, as fake pedago, né? Então é importante aí disseminar uma informação coerente, coesa e que seja real, né? Então, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre as avaliações diagnósticas no primeiro ano. Em cada ano, cada série, aí, inclusive no infantil, nós temos avaliações diagnósticas diferentes. São vários tipos, a gente tem avaliação de screen, tem avaliação online, tem avaliação de alternativa que é quantitativa, nós temos as qualitativas de disciplina, uma série de avaliações, e conforme as crianças vão passando os anos, são inseridas novas, de acordo com a faixa etária e o marco de desenvolvimento da criança. O vídeo de hoje fala sobre os de primeiro ano, né? A gente está no primeiro, uma coisa por vez, né? Então, já que eu vou começar, começo com o primeiro ano aí, que é uma série bem delicada, né? Com avaliação diagnóstica. E para não delongar mais aí a introdução para vocês, eu já vou entrar aqui nos meus slides famosérrimos, né? Tem gente que até estuda aí no horário de almoço, os slides, a gente recebe vídeos e divulga ali no Stories do Instagram, né? Eu deixei de um modo um pouco mais organizado para vocês terem uma ideia de como funcionam as avaliações e como elas são no primeiro ano. Tem outros tipos, Janaína? Tem outros tipos, mas eu trouxe aqui as três mais essenciais para o início de ano letivo aí, ou para quando você pega uma turma no meio do ano e precisa fazer avaliação, enfim. Como o próprio nome diz, avaliação diagnóstica diagnostica, né, gente? Se você não tem um ponto de partida, você não está trabalhando para a criança, você está trabalhando para o livro. Porque o livro não diagnostica, ele só indica quais são os temas que você vai trabalhar. Quem vai diagnosticar a criança em relação ao ponto de origem de aprendizagem é o professor. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar que nós temos ali as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente tem o Janaína Spolidório, no Instagram, que é pedagógico, e o Spolidório Neuroeducação, que é uma pegada um pouco mais empresarial aí para professores e para questão de neuroeducação mesmo. E eu gostaria de falar, como a gente está falando de primeiro ano também, que a gente tem as redes da FADA, que elas vão ser reativadas aí. Elas deram uma pausa no começo do ano, porque a gente está reformulando a FADA Alfabeto, ela vem aí com muitas novidades. Extremamente forte esse ano. E para quem não conhece, a gente tem o livro didático dela, que contempla todas as hipóteses de escrita, e é o único material que traz a história da fada. Então, a gente tem uma mistura aí de paradidático com didático, né? A gente tem aí a história da fada, como tudo começou, e cada capítulo, ele é recheado de atividades. Então, a gente conta um pedacinho para a criança, ela tem um registro, e as atividades são, elas não cansam crianças já alfabetizadas, e elas são indicadas também para os pré-silábicos, silábicos e silábico-alfabético. Então, são atividades que a criança sente o sucesso ao fazer. Não são aquelas atividades que, enfim, são para a turma toda, e daí nem todo mundo consegue aproveitar, não, é outra pegada, né? Então, se vocês quiserem seguir no Facebook, a gente tem o Facebook da Fada Alfabeta, e a gente está aí com o lançamento do Instagram também da Fada. Se não foi lançado ainda nesse vídeo, que hoje exatamente, a gente está vendo, esse dia que eu estou gravando o vídeo, a gente está vendo os últimos ajustes para o Instagram da Fada, mas também vai ter em breve, aí fiquem ligados, a gente anuncia nas outras redes. Então, como é alfabetização, achei importante falar, porque é uma aprendizagem que realmente transforma, né, a Fada.
que seria, gente, uma avaliação diagnóstica? Aqui eu já trouxe as de primeiro ano, já expliquei que é para diagnosticar. E no primeiro ano eu separei 3 delas, tem algumas outras, mas daí eu separei essas 3 para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, que são as 3 de praxe para a gente aplicar aí no primeiro ano. A gente tem a sondagem de hipótese de escrita, depois eu vou falar um pouco mais sobre cada uma delas, mas é aquela da Emílio Ferreiro, que é feita numa folha de papel comum, em formato de ditado, né, gente? Então, todo mundo já ouviu falar, quem está na pedagogia. Se não ouviu falar, reclame na faculdade que você fez, porque seria absurdo, né, um professor não ter tido essa matéria em relação aí à sondagem de hipótese de escrita. Ela tem exatamente esse nome, porque ela é validada cientificamente. Isso significa que ela tem uma forma de ser dada, que eu vou explicar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós temos a sondagem retrógrada, que ela vai buscar conhecimentos anteriores do aluno, porque às vezes o aluno chega em determinada série e ele traz lacunas das séries anteriores. A retrógrada, ela vai avaliar exatamente essas lacunas. E a diagnóstica de disciplinas, ela vai avaliar aí, no caso, ou português, ou matemática, ou ciências, ou história, ou geografia. No primeiro ano, é mais comum a gente dar uma de disciplinas de alfabetização e matemática. Sem essa avaliação, você não tem como saber se a criança identifica números, se ela sabe formas geométricas, identifica e nomeia, né? Identifica, nomeia e compara, são verbos importantes aí para formas geométricas. Se ela sabe as letras, se ela escreve palavras, se ela segmenta oralmente as sílabas. Então, tem uma série de questões aí que são mais específicas, que a sondagem de hipótese de escrita não dá conta, né? Sobre a sondagem de hipótese de escrita, ela é validada cientificamente, como eu falei, portanto, ela tem algumas regras. Essas regras, gente, não adianta eu ficar falando isso em vídeo de YouTube, fazendo live, porque não é adequado, digamos assim. Por isso a gente criou aí o curso de hipóteses de escrita, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Esse curso ele vai explicar as 4 hipóteses de escrita e as subcaracterísticas de cada uma. Não é um curso que ele traz ali, são as características mesmo de cada hipótese, mas além disso nós temos ainda um módulo inteiro sobre sondagem, porque ao fazer o curso, o que eu descobri? Pesquisando sondagens na internet, 90% das sondagens que eu encontrei eram aplicadas de forma errada. Como ele é validado cientificamente, se você aplica sem ser dentro das regras, sua sondagem ela não é validada do ponto de vista pedagógico. Então, é preciso que você tenha conhecimento de quais são as regras e aplique exatamente daquela forma. Nada de ficar colocando um monte de imagem na folha e pedindo para a criança escrever, nada de ficar colocando palavras aleatórias, tem tudo uma regra para acontecer, né? Você pode dar dessa outra forma? Você pode, só que não seria uma sondagem validada. Ela tem aquele formato, porque cientificamente analisado, dentro de um grupo de alunos ali de controle, né, de alunos na pesquisa, foi determinado que é desta forma que ela dá o resultado ideal, o mais assertivo, né? Então, por isso que tem que ser feito um curso, porque daí tem uma apostila, tem um material didático ali de slides, você aprende exatamente no ponto que você precisa. Enfim, é uma formação, né, que o professor deveria saber. Infelizmente, a faculdade nem sempre dá conta, mesmo porque a gente não sabe quais professores da faculdade realmente aplicaram, né, essa avaliação e qual foi a forma, essa é a verdade. Mas a gente tem a parte teórica ali que precisa estar na prática. E além de ser validada e ter regras, ela é vital para poder determinar. Quando alguém entra em contato aqui conosco e pede assim, porque eu tenho aluno no terceiro ano que não está alfabetizado. Primeira pergunta, qual é a hipótese de escrita? Sem eu saber a hipótese de escrita, eu não tenho como indicar material, seja qual for a série, pode estar no ensino fundamental 2. Se o professor não aplicou uma hipótese de escrita, não adianta falar que a criança não está alfabetizada, porque é muito generalizado. Sendo um profissional da educação,
o essencial é você, ao menos, saber aplicar essa sondagem, né? É assim, de praxe para todas as séries. A sondagem retrógrada, ela vai trazer aí elementos da série anterior, então, como a gente está falando aí de primeiro ano, eu trouxe aqui a sondagem como exemplo de turma de 5 anos, é uma sondagem da nossa loja virtual, porque a gente tem uma questão de direitos autorais, então eu não posso utilizar documento de outras pessoas sem autorização, como eu faço quando eu indico livro de editora, são as editoras que enviam o livro para mim, né, então eu tenho permissão. E quais são as características? Essa sondagem, gente, ela vai resgatar sinais de alerta, são as red flags, né? As bandeiras vermelhas. Então, você vai aplicar, essa sondagem vai ter um registro do professor na própria página, se vocês olharem aqui, na página, no rodapé dela, vocês vão ver que tem um quadrinho acinzentado. Esse quadrinho, ele traz uma checklist, que seria uma lista de coisas que o professor vai observar nessa folha. Então, vai perguntar lá, o aluno fez tal coisa? Você só vai assinalar o que ele fez. E, a partir disso, você vai ter uma visão do que faltou naquele aluno, naquele conteúdo na educação infantil. Então, por isso que ela é super importante, especialmente se você notar ali se a sala está defasada. Ela não é vital como a sondagem de hipótese de escrita, mas ela é necessária quando a turma está muito aquém do que você imagina, né? Sem esse parâmetro, você não tem como trabalhar com as lacunas da criança. Ela vai evidenciar o seu ponto inicial. Não adianta você trabalhar o livro, então vamos dizer que você tem um livro didático, e naquele livro didático vai falar assim, olha, a gente vai começar trabalhando com cartazes, ou com parlenda, sei lá. Você pode até trabalhar o livro, mas se você não resgatar junto esses pontos dessa sondagem retrógrada, você vai ter, a curto prazo, sérios problemas de aprendizagem da criança. Você vai escavar mais a dificuldade da criança, né? E a gente espera aí que a dificuldade seja da criança e não do professor em ser aberto a novas expectativas, novos parâmetros, novas avaliações, né? E a gente tem a diagnóstica de disciplinas, que é aquela avaliação que você pergunta, Janaína, você não tem uma sondagem de português e matemática? Ela recebe o nome de avaliação diagnóstica porque ela é mais robusta, então é uma sondagem também, toda avaliação, toda sondagem é avaliação diagnóstica, tá? Porque a sondagem é um sinônimo de avaliação diagnóstica. Mas no caso da diagnóstica de disciplinas, eu estou utilizando essa nomenclatura porque ela vai ser mais estruturada dentro das disciplinas. Ela vai indicar habilidades da BNCC, né? Por que da BNCC? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu gostaria de deixar uma coisa clara. Às vezes você vai falar assim, é porque na minha escola usa um currículo paulista. Ou, porque no meu município a gente usa o currículo do município que é baseado na BNCC. Beleza. Qual é a minha crítica em relação a esses currículos que fizeram os professores retrabalhar? Que é um absurdo, né? Se a gente já tem uma coisa pronta e um parâmetro nacional que é feito para não ter diferença, para que a gente vai cultivar diferença, né, gente? Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, se você faz um currículo do município, o que vai acontecer? O município vai pincelar a BNCC, o que ele imagina ser necessário naquela série. Só que a BNCC, ela tem uma gradação dentro dela, que se você pega do infantil até o ensino médio, a gente vai ter, por exemplo, vou pegar um exemplo aí, calendário, tá? No calendário, no infantil, turma de 3 anos de idade, que é a creche, vai ter lá dizendo o que a turma da creche precisa aprender sobre o tempo. Para que quando ela chegue lá no 4º, 5º ano, e seja noções temporais, né, de hora, minuto, ela tenha toda uma evolução. Quando o município ou o estado pegam e fazem o retrabalho do currículo, alguns pontos desses são perdidos, e é aí que surgem as lacunas. Mas daí eu vou explicar isso num vídeo específico, que não é o tema deste vídeo. Por isso que é importante que parta da BNCC a diagnóstica de disciplina, e não do currículo local,
entende? Porque você não tem ali uma gradação adequada, muitas vezes, nesse currículo local, porque para ter essa gradação precisaria ter sido feita com um neuropsicopedagogo na equipe. E seria um neuropsicopedagogo especialista em design instrucional, que não é o caso aí de existir muitos no Brasil, né? Vamos ser bem sinceros. Além de indicar habilidades, se o programa... tem um registro separado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e é uma opção para o seu portfólio. Então, de repente, você pode pegar esse registro separado e colocar como documento oficial do portfólio, colocando ou não as atividades. Se o aluno teve dificuldade na atividade A, C e D, estou dando aqui letras só para ficar específico aí, generalizado, né, na verdade. Então, vamos supor que a gente tem atividade A, B, C e D. Na atividade A e na atividade D, ele teve dificuldade. Então, você coloca o registro de todas, mas no portfólio do aluno você coloca as atividades que ele teve dúvida. Por quê? Porque quando você vai dar a avaliação durante o processo de aprendizagem, você anexa qual foi o avanço dele em relação àquele item. Então, isso vai formar ali uma evolução no portfólio do aluno. Ele começou assim, durante o processo ele ficou assim, e na avaliação final ele ficou assim. Então, você tem ali pontos de referência da aprendizagem da criança. Por isso que é importante ter um registro separado, no qual você possa ter o registro das habilidades avaliadas, qual ele teve dúvida para você dar continuidade nisso no portfólio, né? Aqui são algumas páginas desse material. Lá embaixo do vídeo, no resumo, eu vou colocar o link da sondagem retrógrada e da diagnóstica de disciplinas de primeiro ano, para vocês poderem clicar e ver mais detalhes lá no site da loja. As atividades são específicas, como eu falei, então elas são separadas por temas, português e matemática. Não tem só essas duas, tá, gente? São 20 páginas ali de atividades e ficha de registro, então é bastante coisa para avaliar, não pode se limitar a isso. Então, são vários dias, você dá na segunda, depois você dá na quarta outra atividade, dá na sexta outra, e aos poucos você vai formando ali o portfólio da criança. E o registro ele é facilitado pela ficha de observação. Então, vejam ali, a gente tem, por exemplo, a atividade que está meio escondidinha, é o letras e palavras. Daí você vai ter um campo específico na diagnóstica de disciplinas, que se chama letras e palavras, que é o nome da atividade, para você marcar sim e não se a criança alcançou os objetivos ali da atividade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque daí quando tem vídeo novo, você será avisado, né? Até o próximo vídeo, bom trabalho para você e muito sucesso aí com as atividades do site e com as nossas formações.